Oi, oi, pessoal. Boa noite. Boa tarde, né, gente? Acostumada a fazer live às 19 horas. Vamos dar início daqui a pouquinho. Deixa eu colocar aqui meu convidado, enviar uns convitinhos. Nós vamos falar hoje sobre embargos e interdição. Então, deixa eu enviar aqui antes de eu convidar o Alexandre Sabino. Aí. Me ajudem aí, gente. Vamos compartilhar essa live. Olha, já temos bastante pessoas aqui. Entrar juntos. Olá, Alexandre. Já te vi aqui. Olá, Aí, boa boa noite. noite. Tudo jóia? Tudo bem, Gleiciane? Tá? Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente ao vivo aí. Estamos aí retomando, né, umas lives para a gente falar um pouquinho da MR3 nessa noite de hoje. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu fico honrada, né, de poder ter você aqui nesse espaço, esclarecendo as nossas dúvidas. Eu acho que a gente aprende tanto nesses bate-papos, né, que são Sim, tão, assim, sim. importantes. E às vezes as pessoas acham assim, ah, mas ergonomia tem que falar só de ergonomia. Ergonomia transita em todas as áreas, né? A gente Exatamente. vai pulando aí Exatamente. em vários galinhos para a gente poder fazer o melhor, né, para o trabalhador, a gente conseguir Sim. colaborar com a empresa, orientando. E a sua presença aqui é fundamental, Alexandre. A gente recebeu, né, algumas perguntinhas de dúvidas sobre esse tema. Então, Uhum. assim, você poder esclarecer, a gente poder ter esse bate-papo, vai ser muito importante. Então, Ah, Gleiciane, gente, assim, para mim é uma satisfação. Você está me ouvindo bem, está me vendo bem, tá tudo bem, hein? Tá, me dá um retorno, por favor. tranquilo, Beleza. tá Bom, ótimo. primeiramente, né? Primeiramente, queria agradecer esse convite generoso da sua parte. Para mim, é sempre uma satisfação muito grande ter esse contato com as pessoas que fazem a área da segurança, saúde do trabalho acontecer, né? A gente, quando a gente não atua na área, a gente ouve falar em segurança e saúde do trabalho e pensa assim que são pessoas muito diferentes de nós, né? Quando a gente Verdade. fala num ergonomista, num auditor fiscal do trabalho, num técnico de segurança, num engenheiro, num fisioterapeuta do trabalho, a gente começa a gente tem algumas verdades pré-concebidas e começa a materializar a forma de uma pessoa que talvez seja diferente da maioria e no dia a dia a gente vê que não, né? Eu costumo falar muito com as pessoas que é muito engraçado quando a gente chega nos lugares, até mesmo para fiscalizar, para dar uma palestra, para dar uma aula, as pessoas que já conhecem o nosso trabalho começam a olhar para a gente assim com aquela cara de espantado, sabe? Eu costumo falar Verdade. com o pessoal, falo, gente, auditor fiscal do trabalho é o que eu faço, não quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Durante o exercício da minha profissão, aí sim, eu estou ali representando o Estado, né? Eu estou ali fiscalizando o cumprimento da legislação, né? Mas no dia a dia, gosto de contar piada, gosto de ver meme, gosto de ver bobagem na internet, né? Fica vendo série quando tá com insônia. É tudo igual. Tudo igual, né? E é nesse contexto, é nesse clima que eu queria pedir pro pessoal para a gente conduzir a, essa live de hoje. A parte técnica, ela tá na NR, né? A parte técnica destrinchada está lá nos meus e-books sobre as normas regulamentadoras. A gente até deixou uma condição especial aí, né? Quem segue os perfis aí da Gleiciane já sabe. Hoje e amanhã a gente deixou o material da NR3 comentada com 50% de desconto, né? Quem não viu esse link pode me mandar um direct. Ah, Sabino, você comentou da condição especial na live lá com a Gleiciane, eu quero, me manda um direct, eu mando o link, mas só é válido para hoje, dia 23 e dia 24. Né? Quem deixar para o dia 25 e diante, ou se você não estiver vendo essa live ao vivo, sinto muito, cada um com seus problemas, como diz um Isso professor meu. aí. Né? Cada um com seus problemas. Né? Então, a parte técnica está lá. Então, hoje, mesmo que terminologicamente a gente peque pelo preciosismo, eu queria mais conversar, deixar uma coisa muito mais fluida,
deixar que o assunto venha de forma natural, para que quem não está tão habituado a algumas terminologias não tenha prejuízo, né? Não tenha prejuízo. Já houve ocasião, por exemplo, eu estar numa palestra como ouvinte, né? O pessoal falando de construção civil e começaram a falar sobre os equipamentos e o palestrante começou a falar sobre uma betoneira. Tinha uns alunos, uns estudantes perto de mim, o que é betoneira? O que é PPRA? O que é PCMSO? Né? A gente trata desses temas com tanta naturalidade, mas a gente se esquece que muito disso pode ser grego para quem não atua na área. Né? Então eu faço esse alerta já no início. Né? A gente vai deixar o preciosismo técnico hoje um pouquinho de lado, não significa que ele não seja importante, não é isso, tá? Mas em favor da didática, a gente vai tentar tratar com tudo com mais leveza, mais fluidez, tá bom? Então, Isso, perfeito. é isso. Fala um pouquinho sobre você, Alexandre, sabe? Além de auditor fiscal, né? Da aula em faculdade, como que é essa correria? Pois é. O que acontece? Muita gente acha que por mais de 15 anos já, por esses mais de 15 anos que eu já atuo na área da segurança e saúde do trabalho, né, desde o meu primeiro dia na auditoria fiscal do trabalho, eu tenho atuado na área da segurança. Muita gente acha que eu sou técnico de segurança, que eu sou engenheiro de segurança. Muitos acham que eu sou engenheiro ambiental, engenheiro civil, né? Porque nesses 15 anos eu passei 90% desse tempo dentro de um canteiro de obra. Né? Mas eu não sou, a minha formação não é na área da segurança e saúde no trabalho. Eu nem sou formado em engenharia, né? Embora muita gente ache que eu seja engenheiro. Eu sou formado em economia, né? Pela Federal de Juiz de Fora, de onde eu sou natural, nasci, né? Nascido e criado na belíssima Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. E como quase todo acadêmico de economia, comecei a fazer estágio num banco. Fui efetivado ainda durante a graduação, aí eu precisei atrasar um pouquinho a minha formatura, né? E fui efetivado, foi bem legal e tal, fiquei feliz. E um belo dia me surge uma dor no ombro, né? Aí a gente vai prorrogando aquilo, deixando para depois, não é nada. Aí aquela dor começa a aumentar e você acha que dormiu numa posição ruim. Aí eu começo a perceber que eu tô com um problema grave no ombro. Aí um afastamento, volta, afastamento, volta, afastamento, volta. Fui demitido, né? Tive que operar, porque eu estava com um problema sério no acrômio, né? Que é um ossinho que a gente tem aqui na região do ombro, de tanta movimentação repetitiva no banco, de ficar no celular, digitando, e pega o telefone e fala com o outro, e digita, e você está num telefonema conversando com outra pessoa, digitando. Então, eu fui vítima, né, do que hoje a gente chama de DORT, na época a gente ainda chamava de LER, lesão por esforço repetitivo, e eu fui demitido por causa disso, né? Fui demitido, tive que me operar, fiz cirurgia, tive um pós-operatório até bem complicado, aí tive alta, desempregado, na época, né, recém-casado. Eu falei, e agora? E agora? Então, assim, eu fui alvo de uma doença ocupacional, fui demitido por causa disso, porque inegavelmente o meu rendimento caiu, né? Falei, e agora? Né? Aí vai ter um concurso para fiscal do trabalho. Por que você não faz? Se você estudar, você passa. Estudei igual um louco assassino, né? De assim, botava o celular para despertar 4 horas da manhã e ficava até 10 horas da noite todos os dias, né? Passei. Foi assim que eu vim parar na Auditoria Fiscal do Trabalho, porque foi o primeiro concurso que abriu depois que eu fui submetido à cirurgia, né? Aí a gente começa a estudar. Um mês em Brasília, né? Um mês em Brasília, tendo 8 horas de aula todo dia, a gente volta aqui no meu caso para Maceió, aqui em Alagoas, e a gente começa a acompanhar outros colegas já experientes na área. Foi aí que a paixão pela segurança despertou, né? Foi aí que a paixão pela segurança despertou. Aí eu, mesmo sendo da área financeira, que é outra grande paixão da minha vida, eu falei, gente,
né? A cada R$ 1 que eu invisto em segurança, eu deixo de gastar R$ 4 depois. É o melhor investimento financeiro que existe no planeta Terra. Que ele, de imediato, assim, me dá 300% de retorno. E até uma coisa curiosa, Gleiciane, que é muito comum a gente ir para esses encontros da área de segurança do trabalho, o pessoal apelar muito para a área moral, sabe? Apelar mais para a parte sentimental, apelar para questões morais, o que não está errado, né? O que é uma espinha dorsal que vale muito a pena ser trabalhada, né? Mas a minha abordagem não. Eu sempre vou para a abordagem de produtividade, de economia, de ambiente de trabalho, de ganho de produção, de redução de custo, de aumento de margem de lucro, porque é a minha formação, né? Então, por mais que essas questões de segurança e saúde do trabalho, elas tenham um viés humanitário, elas tenham um viés da dignidade humana, elas tenham um viés protetivo com relação às questões morais mesmo, que envolvem a relação empresa-empregado, é uma linha com a qual eu não consigo abordar porque me falta argumento, confesso. Então, toda a minha abordagem vai nessa área do ganho de produtividade, ganho de lucratividade, redução de custo, o fato do trabalhador vestir a sua camisa, né, sentir que ele é respeitado, então ele sabe que ele dando mais, ele vai ter um retorno bacana. Enfim, né? Então abriu-se um leque de possibilidades para mim e eu me apaixonei, né? Aí sim eu fui me especializar na área. Fiz um MBA na área de segurança do trabalho, já envolvido com essa questão da internet, eu fiz uma outra especialização na área de didática, né? E recentemente eu terminei outra na área, aí já na minha área, na área de gestão financeira e controladoria, que o meu TCC eu vi justamente a questão de análises variáveis financeiras, variáveis econômicas que giram em torno da segurança e saúde no trabalho. Então, assim, eu fui tentando casar tudo ao longo da minha trajetória e hoje eu estou aqui, né? Fazendo esse trabalho dentro das minhas limitações, mas tentando desenvolver um trabalho aí, sempre nessa tentativa de esclarecer, de orientar, de explicar, não para que as pessoas percam um pouquinho dessa ideia de que a auditoria fiscal do trabalho é só o peso da lei. É também, mas não só isso. Gira muito em torno da orientação, da explicação, do convencimento, do poder de argumentação, para mostrar para as pessoas que a segurança e saúde do trabalho deve ser implementada não porque está na lei, né? É porque é melhor para todo mundo, é melhor para o empregado, é melhor para a empresa, é melhor para a sociedade. É melhor para a sociedade, né? Então, brevemente, mas já gastando muito tempo, mais ou menos essa é a cara do Alexandre. Muita gente pergunta, Alexandre, fala um pouquinho do Alexandre. Eu falei, você quer saber do Alexandre ou do Sabino? Né? O Sabino é o fiscal, né? O Alexandre é o cara que gosta de tomar uma cerveja, contar piada, ver meme, rir, viajar. Enfim, é isso. Maravilha. Tá? Isso aí. E é legal quando você fala dessa questão da linguagem, né? Da empresa. Sim. Porque é o que a empresa, né? Ela, tudo bem, saúde, a gente vai falar de uma questão normativa, moral. Eu posso falar para você assim, já tem uns 10 anos que eu não falo de norma da NR17 quando eu vou apresentar um plano de ação. Eu mostro valor, quanto está saindo aquele trabalhador afastado, quanto está custando aquele problema ali na empresa. Então, porque é o que a empresa, né? Ela tem interesse também, muitas na saúde, mas ela quer saber o que aquilo está gerando de gasto. Então, eu acho também que essa linha aí é a que funciona e a gente consegue fazer as coisas funcionarem dentro da empresa. Exatamente. Né? Então, vamos para as perguntinhas, que eu sei que hoje, ó, nosso convidado está atarefado, né? Com muitos compromissos. Ô, Gleiciane, antes da gente falar nas perguntas, você só me dá um tempinho, só porque eu queria também esclarecer alguns mitos, antes da gente cair nas perguntas. Eu gostaria de esclarecer alguns mitos que giram em torno dos embargos e das interdições. É muito comum as pessoas enxergarem o embargo e a interdição. Primeiramente, qual que é a diferença? O que é embargo, o que é interdição? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o embargo é para obra.
Lembra do B, embargo, obra. Pronto, a gente não esquece mais. Tá? Sempre que a gente vai paralisar a obra como um todo, é embargo da obra. Tá? Por que existe essa diferenciação entre a interdição e o embargo? Uma planta industrial que já está em funcionamento, ela já existe há tantos anos, ela está pronta. Então, eu posso voltar ali daqui a 5 dias, claro, né? Salvo exceções. Ah, e se eu começar a reformar? E se eu for ampliar? Ah, aí você vai transformar num canteiro de obra. Né? Eu estou falando uma empresa, a unidade, o estabelecimento como ele está hoje. Né? Então, voltando daqui a 10 dias, ele vai estar do mesmo jeito. Isso não acontece num canteiro de obra. Um canteiro de obra, hoje, se a gente coloca todas as proteções necessárias hoje, daqui a 2 dias, se eu subir uma laje, eu posso ter criado uma infinidade de riscos adicionais que não existiam anteriormente. Então, foi preciso estabelecer uma diferenciação para esse contexto específico da construção civil. Então, quando o risco está generalizado numa obra, né, a gente já vai falar desse risco em breve, né, quando a situação está complicada de forma generalizada, a gente embarga a obra. Para tudo, está tudo parado. A única atividade que pode ser desenvolvida aqui no canteiro para frente são as medidas necessárias para corrigir as situações de insegurança. Então, por exemplo, eu posso continuar chapiscando uma parede? Não. Eu posso continuar subindo uma parede de gesso? Não. Eu posso continuar o serviço de escavação? Não. Eu posso continuar a montagem da torre do guincho? Não. Do elevador? Não. Ah, eu posso pegar todos os meus carpinteiros para ir colocar a proteção na periferia? Pode. Ah, mas eles vão trabalhar com risco de queda. Mas antes disso, você vai fazer um planejamento para a sua linha de vida, vai fornecer o EPI, vai treinar o seu pessoal para eles entrarem na obra com EPI. Então, enquanto você implementa os equipamentos de proteção coletiva, eles estão com o EPI adequado àquele risco. Aí você vai implementando as medidas exigidas através do termo de embargo, que a gente já vai falar sobre ele também. Né? Então, é por isso que na obra a gente embarga para tudo. A interdição é diferente. Suponhamos que mesmo que seja dentro de um canteiro de obra, eu estou com um problema só na carpintaria. É só a serra que não está aterrada, não tem a coifa protetora, né? Eu não tenho aquele dispenser para coletar a serragem. Né? O meu extintor está todo obstruído com resto de madeira onde os pregos não foram rebatidos. O resto da obra está ok. Então, eu vou embargar a obra inteira? Não. Eu posso interditar a serra, se o problema for na serra. Eu posso interditar a atividade de corte de madeira. Eu posso interditar a carpintaria. Vai depender do caso concreto. Vai depender do que de efetivo está sendo verificado ali. Então é muito importante que as pessoas saibam dessa diferenciação. A obra é quando a coisa está generalizada e a interdição é quando é uma máquina específica, um equipamento, um setor específico de atividade ou uma atividade em si. Por exemplo, atividade de pintura. A pintura está sendo desenvolvida de forma inadequada. O cara pode estar no subsolo, o cara pode estar na garagem, o cara pode estar no almoxarifado, o cara pode estar em cima de um andaime a 30 metros de altura. Toda atividade de pintura, contratar um terceirizado, não tiveram a precaução de exigir medidas mínimas de segurança, então a construtora, mesmo que seja construtora, ou a usina, a siderúrgica, o supermercado, a escola, o hospital, nas suas atividades, tá ok. Mas nesse serviço que foi contratado, como diz aqui no Nordeste, tá uma bagaceira. Né? Tá uma bagaceira. Então a gente vai interditar a atividade de pintura. Tá? Então é muito importante que que tenha esse entendimento. Outra situação, a diferenciação de perigo e risco. Mais uma vez, a gente não vai aqui primar pela parte técnica, só para o pessoal entender. Perigo, qual que é mais ou menos a diferença entre perigo e risco, tá? E o que é risco para NR3? Porque risco para NR3 é outra coisa.
E é importante que a gente saiba disso. Perigo. A gente sabe que um tubarão é um animal perigoso. Né? Eu estou aqui na minha sala, né, na sala da minha casa, aqui em Maceió. O tubarão branco está lá no mar. Na África do Sul, naquela região lá onde tem muito tubarão branco, lá no Cabo da Boa Esperança, né? Tem muito tubarão branco lá. Ele é perigoso? É. Eu estou exposto a ele? Não. Eu não estou exposto a ele. Então, eu estou numa situação de risco perante aquele perigo que nesse exemplo é o tubarão? Não. Ele continua sendo perigoso, mas eu não estou exposto a ele. Essa é a noção popular. Perigo é a fonte de uma coisa que pode causar um dano muito grave, né? E risco é quando nós estamos expostos a essa fonte de uma coisa que pode acontecer indesejada, muito grave. Essa é a noção popular. Ah, Sabino, mas eu sou um mergulhador, biólogo, eu desço naquelas gaiolas. Bom, aí se você está se expondo ao perigo do tubarão, você está se colocando numa situação de risco. Você vai precisar tomar algumas medidas. Vamos para a obra. Tem um andaime lá, parado na obra. Ele está solto, ele está com a rodinha quebrada, ele está apoiado em cima de uma placa de gesso, ele está numa ladeira e um monte de lasca de madeirite embaixo do andaime, ele não tem escada, o piso dele está incompleto, ele não... nada. É o tubarão. É o tubarão. É uma fonte de algum evento indesejado. Aí você vai me falar, ah, Alexandre, mas não tem ninguém no andaime. Não tem ninguém exposto ao tubarão. Não tem ninguém no andaime. Então, no conceito popular, esse andaime ele não poderia ser interditado. Por quê? Porque não tem ninguém em risco. E se a gente fala de grave e iminente risco, é necessário que exista o risco. Né? Senão, se não tem risco, ele nunca vai ser grave e iminente. Então não faz sentido. Então, por isso que a gente não pode se pautar nessa conceituação popular quando a gente vai estudar NR3. O que a NR3 entende por risco? Um somatório entre probabilidade e consequência. Tá? Probabilidade e consequência. O termo probabilidade não é nem o mais adequado. O mais adequado seria possibilidade. Né? Eu que venho da área financeira, um dos meus estágios foi no departamento de estatística da Federal. Né? A minha monografia, inclusive, foi usando econometria, que é a estatística aplicada à economia. Então, quando eu vi a questão de probabilidade e consequência, eu quase surtei na NR3. Falei, gente, pelo amor de Deus, probabilidade, eu tenho que ter um teste. Né? Eu tenho que pegar uma amostra, eu tenho que ter uma população, eu tenho que ter uma série histórica para eu definir a probabilidade de um evento acontecer. Aí, o pessoal que trabalhou na construção da nova NR3, não é nem tão nova assim, eles falaram que a ideia original era colocar possibilidade. Mas quase a totalidade dos textos, das normas europeias, dos manuais oficiais, traduzem essa possibilidade como probabilidade. Então, para que não houvesse nenhum risco aí, não trouxesse nenhuma insegurança jurídica por mudar a nomenclatura, usou-se a probabilidade. Tá? Então vamos manter. Né? Então o risco para NR3 é probabilidade e consequência. O que é isso? Qual é a possibilidade de alguém se machucar gravemente ali e qual é a consequência desse dano? Então é esse somatório que para NR3 é identificado como risco. Então, é a possibilidade de ocorrência de um evento não esperado, a possibilidade de ocorrência de um evento indesejado, a possibilidade de ocorrência de um evento danoso e quais as consequências desse evento danoso. Tá? Então, isso é esse somatório que para NR3 é risco. Então, quando eu vejo aquele andaime, mesmo que não tenha ninguém lá, eu posso interditar. Né?
Porque eu tenho uma fonte de risco, uma possibilidade grande de que ali aconteça um evento danoso, e se alguém cair de 12 metros de altura, a consequência vai ser gravíssima. Então, a NR3 já me permite, já me obriga, melhor dizendo, interditar aquele andaime. Para a gente encerrar essa parte introdutória e ir para as perguntas, né, só queria chamar a atenção mais de duas coisas. Né? Muita gente, quando a gente vai falar que uma obra está sendo embargada, ou que uma atividade, um setor, uma máquina, um equipamento estão sendo interditados, mas aqui nunca aconteceu acidente. Quem olha para trás, quem olha para o passado, é o Código Penal. O Código Penal vai olhar para trás. A NR3 olha para frente. É para impedir que isso aconteça. Então, sempre quando eu falo, né, recentemente, fiscalizando algumas oficinas aqui na cidade, precisei interditar uma prensa pneumática. Né? Mas ninguém nunca se machucou com essa prensa. Aí eu falei com o proprietário, e justamente para que o senhor possa continuar falando essa frase, é que eu vou interditar. Para que o senhor continue falando, ninguém nunca se machucou nessa prensa. Porque se alguém já tivesse se machucado nessa prensa, o senhor provavelmente teria sofrido um processo trabalhista, o senhor provavelmente teria sofrido um processo civil por questões indenizatórias e reparação do dano, e provavelmente só teria respondido um processo penal. Porque isso implica, você expor alguém em situação de risco é tipificado como conduta no Código Penal. Né? Então, já que ninguém nunca se machucou, o senhor nunca foi processado no civil, nunca foi processado no trabalhista e nunca foi processado no penal. Para que o senhor continue falando isso, é que eu vou interditar. Para que o senhor continue falando isso. Então, a NR é muito importante que a gente tenha essa visão. A NR, ela olha para frente, é para impedir que algo aconteça. Ela não requer uma série histórica tenebrosa. Ela não precisa disso. Tá? E, por fim, para a gente não ser mais prolixo ainda do que eu já estou sendo, muita gente acha que os embargos e as interdições têm caráter punitivo. E isso não é verdade. Tá? Isso em dois aspectos. Sabino, tem uma empresa lá que não dá vale transporte, que atrasa o salário, que trata a gente com falta de educação. Vai lá e interdita aquela porcaria lá. Então, assim, o fato da empresa pagar o salário em atraso, o fato da empresa não entregar vale transporte, o fato da empresa não pagar a extra, isso, por si só, não significa que a empresa vai ser interditada. A interdição, ela cabe quando há, igual a gente falou, né, não tecnicamente 100% correto, quando há essa situação de grave e iminente risco. Né? Então, o fato da empresa descumprir algumas questões que estão presentes na CLT ou das próprias normas regulamentadoras, isso não faz com que ela seja passível de interdição ou que o canteiro de obra seja passível de ser embargado. Né? Então, existe esse viés do caráter punitivo e existe outro. Por exemplo, essa questão do embargo na obra. A obra foi embargada. Aí a gente autua, a gente lava o auto de infração, a gente multa a empresa pelos motivos que justificaram o embargo. Aí, muitas vezes a gente escuta a pergunta, mas você já embargou a obra, ainda vai me multar? Como se fosse uma dupla punição. E não é. Não é. A interdição e o embargo, ele tem um caráter preventivo. Ele tem um caráter cautelar. É uma medida de cautela. É uma medida de prevenção. Para que coisas ruins aconteçam naquele ambiente de trabalho. Né? O auto de infração é aquilo que vai oficializar a irregularidade. É a fotografia da irregularidade. Né? E porque senão o próprio auditor fiscal estaria passível de futuramente ser questionado. Por exemplo, vamos supor que existe a Alexandre Construtora Alagoana Maceió S.A. Ela foi embargada, a obra toda foi embargada. O auditor fiscal não lavrou nenhum auto de infração. Ora, se, segundo o auditor, a minha obra estava supostamente irregular,
a ponto dela ser embargada, onde estão os autos de infração que oficializam a irregularidade encontrada? Então, já que não houve auto de infração, talvez o auditor tenha tido uma medida arbitrária. Aí o próprio auditor fiscal se coloca numa situação de risco, porque é o auto de infração que vai oficializar a irregularidade. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso, né? O auto de infração ele não serve para punir a empresa, ele não inibe a lavratura dos autos de infração. Pelo contrário, ele quase que vincula, obriga o auditor à lavratura dos autos de infração. Acho que é isso. Acho que é isso. Tinha mais para falar, mas eu acho que tá bom. Pode ter mais oportunidades, né, Sabrina? Alexandre, mas eu queria até tirar assim, a construção civil, ela é muito dinâmica, às vezes as coisas vão acontecendo e, assim, às vezes a gente chega em determinadas obras, parece que tem um distanciamento entre engenharia e segurança do trabalho, né? Às vezes a segurança do trabalho está ali batalhando, lutando, falando, olha, não pode fazer assim, a engenharia vai contra, às vezes, a essas informações. E às vezes eu vejo falta de planejamento da engenharia com alguns procedimentos. Um exemplo, para você me falar se cabe um embargo aí, talvez. Prédios com 9 andares, né? Aí precisou tirar o cremalheira, não teve ali nenhuma ação para já colocar o elevador interno, que tem que ter, porque são 9 andares, e os trabalhadores estão lá, subindo e descendo material, carregando peso, isso no caso da ergonomia, né? Caberia, no caso, um embargo pela falta ali, né? Da atenção, né, do cumprimento da norma e preservar mesmo a saúde do trabalhador? Nesse caso, pela falta do elevador, ou seria uma notificação? Não, entendi. Não, aí depende. Né? Vai depender muito do caso concreto. Por exemplo, como que eles estão fazendo esse transporte, que tipo de material, se eles estão usando alguma ferramenta para auxiliar nesse transporte, o peso desse transporte, a carga horária, né, o período em que eles ficam submetidos a essa movimentação interna de material pela obra. Aí só um caso concreto, mas caberia, se fosse uma situação sujeita a causar algum tipo de dano, aí a gente teria que ir lá para a NR3. Porque na NR3, Gleiciane, ela vai me trazer duas tabelas. Uma das probabilidades e a outra das consequências. Então, por exemplo, esses trabalhadores sujeitos a um transporte de material, uma movimentação interna de material na obra durante, né, através da escada vertical da obra em 9 andares, não há aí nenhuma ferramenta, eles não utilizam nenhum equipamento para auxiliar. Aí a gente vai jogar lá na tabela das consequências. Tá? Aí a gente tem que seguir o passo a passo que a NR3 está para a gente. Que tipo de consequência vai acarretar? Vai ser uma consequência leve? Vai ser uma consequência... Isso, a norma traz essas definições. Por exemplo, leve. Pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por, no máximo, 15 dias. É uma consequência leve. Não, a consequência significativa. Pode prejudicar a integridade física, provocando lesão que implique incapacidade superior a 15 dias. Consequência severa. Pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão ou sequela permanente. Entendeu? Aí a gente vai jogar lá na tabelinha. Então tem todo um passo a passo, por isso que ela não é subjetiva. Por isso que muitas pessoas perguntam, o critério de interdição de embargo é muito pessoal, vai muito do achismo do auditor. Não! Isso tudo é tabelado. É tabelado. Né? Vou te dar um exemplo. Fui fiscalizar uma empresa aqui de Maceió, eles têm aqueles bags, né, uns sacos imensos que ficam pendurados, cheios de material que, vez ou outra, são substituídos. O bag, quando ficava vazio, ele ficava todo murcho no chão. Imagina um saco de batata gigante vazio, ele fica todo murcho no chão. Né? Então, quando ele esvaziava, ele era enchido de novo, né? Aí ficava aquele sacão de batata imenso. Os trabalhadores juntavam 3 ou 4,
na corda, assim, iam puxando. Falei, gente, tá interditado por questões ergonômicas. Mas aí foi o caso concreto. Eu estava vendo o esforço, eu vi a postura, eu vi que cada um puxava de um jeito diferente. Eu vi que assim, era coisa aleatória. Nada foi planejado, era tudo na base do improviso. Aí, como é na base do improviso, a gente volta para o texto da NR3. A questão da classificação das probabilidades, uma delas é provável. É provável que o dano aconteça. Como que eu vou classificar um dano, uma probabilidade, perdão, como provável? Quando medidas de prevenção, são inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Naquele negócio, o pessoal puxar ali a corda, um puxava de lado, o outro puxava na sua direção, o outro deu umas voltas na corda e tentava puxar no braço. Tem alguma medida de prevenção ali? Não! Não, então a gente já vai direto. Então não é um achismo da fiscalização. Isso está tabelado. Não tem nada. Não tem nada. Aí a gente interditou, a gente pediu análise ergonômica do trabalho e que a empresa só solicitasse a desinterdição quando as medidas exigidas na análise ergonômica do trabalho fossem implementadas. Aí eles me mandaram evidência fotográfica, me mandaram o vídeo. Eu falei, mas eu vou lá. Eu voltei no local, tudo mecanizado, um motorzinho, uma pontezinha rolante, o operador ficava sentado na cadeirinha dele, apertava um botão. Gente, não tinha isso se paga. né? Isso se paga em uma semana. Você precisava tirar 4 trabalhadores da sua atividade normal para levantar um bag desse. Agora, um operador, em 5 minutos, fazia o serviço. Aí o pessoal fica preocupado com quanto isso vai me custar. Em uma semana, o investimento que fizeram foi pago. Né? Então, é importante que as pessoas tenham essa situação de vai depender muito do caso concreto para que a gente possa pegar o fato e jogar no que já está tabelado lá na NR3. Aí vai ter umas matrizes lá que a gente vai cruzar, a probabilidade e a consequência, dependendo do resultado, é excesso de risco extremo, excesso de risco significativo. O que é esse excesso de risco? É o quão distante a situação encontrada está das exigências normativas. Uhum. Tá? É isso que define um embargo e uma interdição. Né? O quão distante a situação encontrada está das normas regulamentadoras. Ah, Sabino, então a gente tem que andar com 100%. Não. Se você tiver um risco grave, né, por exemplo, a queda de 30 metros de altura, é um risco grave. Mas o equipamento onde o trabalhador está do lado de fora, né, da obra, por exemplo, está com a manutenção em dia, está dentro dos parâmetros exigidos, tem a RT de projeto, tem a RT de montagem, o trabalhador está capacitado, não está com excesso de peso na unidade, a coisa está sendo bem desenvolvida. Ele tem alguma probabilidade de acontecer, mesmo que exista uma chance, né? É remota. Né? É uma probabilidade remota. O que a norma fala como probabilidade remota? Que as medidas de prevenção estão adequadas, mesmo que existam eventuais desvios. Né? Ainda que em funcionamento, não há garantia de que seja mantida para sempre e a longo prazo. Então, uma consequência é muito pouco provável que aconteça. Sabe? Então, até isso está tabelado. Então, a gente vai jogar lá, quando a gente cruza, vai ver que pode ter um excesso de risco moderado, um excesso de risco, né, que não requeira o embargo e a interdição. Um excesso de risco pequeno. Tem alguns desvios, né, mas não está um excesso de risco a ponto de causar o grave e iminente risco à vida, segurança e integridade física do trabalhador. Então, não cabe, mesmo que a consequência... Não, se ele cair, ele vai morrer. Mesmo que a consequência seja gravíssima, né, seja severa, seja morte, a probabilidade de que isso aconteça é muito pequena. É muito pequena. Então, a gente sempre tem que pensar nas barreiras, né, nas medidas preventivas, nas medidas de segurança, elas reduzem sempre a probabilidade. A consequência
Muito raramente ela vai reduzir. Mas a probabilidade de que um evento danoso aconteça, quando eu coloco uma barreira, é só lembrar do barreira, probabilidade. Né? Quando eu coloco uma barreira, eu reduzo a probabilidade de que um evento danoso aconteça. Não cabe interdição. Entendeu? Então, a gente sempre tem que usar os parâmetros trazidos pela norma. Ótimo. Tá? Vamos para a pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta você já até respondeu, que é sobre os critérios, né, para fazer o embargo e a interdição. Já está lá na norma prescrito. Só para resumidamente falando, a gente vai ter que verificar da situação encontrada qual é a probabilidade de acontecer um evento danoso e a consequência desse evento danoso, né? E eu vou jogar lá no que já está tabelado. Se o excesso de risco for significativo ou extremo, aí cabe interdição ou embargo. Tá? Isso está tudo tabelado lá na NR3. Maravilha. Em quais casos se faz a interdição e o embargo? Você também já falou? A gente mais ou menos já respondeu, né? É quando esse excesso de risco ele está tão longe do que as normas trazem como mínimo exigido que é necessário uma intervenção da fiscalização para que a situação seja corrigida. Ah, então é para deixar a situação filé. Não. É para que o operador, para que o pessoal do entorno, para quem atua no local, não venha a sofrer danos, sequelas irreversíveis na sua saúde e à sua integridade física. Tá? Maravilha. Eu coloquei no Stories, pouco antes da nossa live, um videozinho bem curto de um trabalhador lixando uma parede. Ele estava bem sobre uma varandinha lá no terceiro andar, eu acho. Sem cinto, sem EPI, sem nada. E estava tendo do lado uma outra obra e assim, foi legal porque os trabalhadores, né, da obra que eu estava tudo ali com EPI, todo o controle de segurança, estava fazendo análise ergonômica e eles falaram assim, moça, olha aquela situação ali, eu tô vendo a hora que o trabalhador vai morrer ali. Eles andam descalços, eles não têm cinto, eles não usam nada. Então, a própria percepção ali, né, do trabalhador, quando a gente fala de canteiro de obra, que as pessoas têm ideia, né, que é mais solto, e não é, porque tem muitas ações, quando eles mesmos se deparam com esse tipo de obra sem controle, isso chama a atenção deles. Mas, ó, vou te falar uma coisa. Hoje, o investidor, aquela pessoa que compra um apartamento para investir, já olha isso, tá? Eu tô com dinheiro, eu quero aplicar. Um alô aí para a Imperatriz do Maranhão, tô pedindo aqui. Eu não estou acompanhando o chat, até peço desculpa, o pessoal não tem condição, mas agora eu tive que ler. Um alô aí para a Imperatriz. Então, um alô aí, pessoal de Imperatriz do Maranhão. Um grande abraço. Né? Ana Luísa também te mandou um abraço. Oi? A Ana Luísa também te mandou um abraço. Ana Luísa é uma amicíssima minha, uma auditora de extrema competência, uma grande amiga. Nós fizemos juntos o curso de formação de auditores fiscais lá em Brasília. É uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que a Ana mora no meu coração. Gente boa demais. Um abraço, um beijo grande para a Ana. Eu aprendo muito com ela, aprendo muito com a Ana Luísa. Ela é espetacular, uma profissional espetacular. Mas, enfim, hoje, o investidor, ele já repara isso. Eu tenho dinheiro, eu quero comprar um apartamento para investir. Tem duas obras, uma do lado da outra. Eu não sou da área de segurança, eu não tenho olhar técnico, eu não tenho nada disso. Eu olho para uma, eu vejo aquelas proteções, eu vejo umas proteções, umas contenções em volta da obra. Eu vejo que todo mundo lá está com o uniforme da empresa, todo mundo lá está com equipamento. Eu vejo um controle em quem entra e quem sai da obra. Eu vejo que na entrada da obra existe um monte de capacete, assim, uma plaquinha proibido entrar de chinelo. Né? Eu vejo lá capacete para quem vai visitar a obra. Aí eu olho para outra. Uma bagunça, o canteiro aberto, pessoal de chinelo, bermuda. Onde que eu vou colocar meu dinheiro? Eu olho para aquela que o pessoal está largado, esse pessoal não vai terminar a obra, não tem dinheiro nem para comprar um uniforme. O pessoal não tem dinheiro nem para comprar um capacete. O pessoal não tem dinheiro nem para proteger a obra. Amanhã pode entrar um maloqueiro aí
começar a usar isso aí de ponto de venda de droga, pode roubar material da obra, é meu dinheiro que está investido aí. Não vou colocar meu dinheiro aí, não. Vou colocar meu dinheiro na outra. Eu vou me sentir muito mais seguro colocando na outra. Então, até investir em segurança do trabalho, você é um outdoor que funciona para você 24 horas por dia. Né? Você está fazendo propaganda do seu empreendimento. Clientes, invistam em mim. Eu vou conseguir honrar com a obra. Eu não vou ter problema trabalhista durante a obra. Minha obra não vai ser paralisada. Eu vou conseguir cumprir um prazo. Aí o investidor olha para outra, aquela coisa largada de qualquer jeito. Eu não vou colocar meu dinheiro ali. Não vou. É isso mesmo. Não vou. Sabe? Mas o pessoal não se atenta a isso. Então, mesmo não tendo conhecimento técnico, isso já faz propaganda contrária para a empresa. Né? Verdade. Isso mesmo, é todo esse contexto aí. Pode ser feita a interdição parcial ou se faz total? Pode ser feita parcial. Por exemplo, um exemplo que a gente deu de serviço de pintura. Eu tenho 2 equipes de pintura que a minha empresa contratou. Uma está nos pavimentos pares do meu hospital e a outra está nos pavimentos ímpares. São equipes diferentes, são líderes diferentes, né? A outra. Então eu posso interditar a atividade da equipe A e a equipe B continua desenvolvendo sua atividade normalmente. É uma interdição parcial da atividade de pintura. Para a equipe A atividade foi interditada, até que eles façam do jeito que a equipe B está fazendo. Isso pode acontecer com máquina, com equipamento. Por exemplo, você tem um hospital, tem aquelas lavanderias hospitalares. Né? Você pode ter 2 lavanderias, a parte limpa e a parte suja estão se comunicando, que não pode acontecer. Né? Porque a parte limpa, ela teoricamente tem que estar toda esterilizada. Então, se a parte onde a roupa chega suja está se comunicando com a parte onde ela teria que ficar limpa, aquele ambiente está contaminado. Né? Então, a gente interdita aquela lavanderia hospitalar onde há uma comunicação entre a parte suja com a parte limpa. Onde a outra lavanderia está tudo íntegro, está tudo ok, não precisa interditar. Ela continua funcionando normalmente. Tá? Então é plenamente possível, inclusive o embargo parcial. Ah, Sabino, mas se o embargo é para a obra inteira, como que eu vou embargar parcialmente a obra? Suponhamos que por decisão administrativa da construtora, à medida que o canteiro foi subindo, ela já foi concluindo a obra. Então, a partir do 5º piso, ainda está em construção, embora seja um canteiro só, mas do 5º para baixo não existe mais atividade construtiva. Eu não preciso interditar tudo, não preciso embargar tudo, perdão. Né? Fica embargado do 5º pavimento e diante, que é onde a atividade construtiva está sendo executada. Então é plenamente possível. Não é comum no caso do embargo parcial, mas é comum, é possível. É possível. Tá? Quais são os maiores problemas relacionados à segurança que você encontra na construção civil? Isso aí a gente podia fazer um seminário que a gente podia ficar até depois de amanhã à noite falando aqui. Mas assim, é aquela coisa que salta aos olhos. Sabe? A gente não precisa ser nenhum técnico, não precisa ter experiência na construção civil. Por exemplo, risco de queda pela periferia da obra. Você não precisa ter pós-doutorado em engenharia de segurança do trabalho para saber que alguém ali está correndo risco de cair. Abertura no piso, normalmente onde vai passar o elevador definitivo da obra. Né? Então, soterramento. Normalmente você tem grandes cisternas, você ainda está no trabalho de fundação, que dependendo do tipo de solo, você precisa fazer uma escavação bem profunda e fina. Né? Então, você acaba criando ali um espaço confinado. Então, é muito o risco de queda, né, tanto pela periferia quanto pelas aberturas no piso, risco de soterramento e risco de choque elétrico. Porque os equipamentos, como o canteiro de obra ele muda muito de um dia para o outro, é comum, até mesmo com os equipamentos de grande porte, eles irem migrando de lugar à medida que a obra vai avançando. Em grandes obras horizontais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Hoje a betoneira está aqui, depois de 2 semanas a betoneira tem que ir um pouquinho mais para frente, aí as coisas vão mudando de lugar. Nem sempre o aterramento recebe o cuidado que ele merece. Né? Então é muito comum, infelizmente,
nós recebemos a informação de um betoneiro que morreu eletrocutado, ou um trabalhador que encostou no andaime e tinha um fio desencapado ali da serra circular e morreu eletrocutado, porque a estrutura do andaime estava energizada. Então, os grandes riscos, né, que chamam muito a atenção, mesmo de quem não é especialista na área, é queda, soterramento e choque elétrico. Sim. Você já fez algum embargo ou interdição devido ao fator de risco relacionado à ergonomia? Eu falei dos bags, né? Eu dei um exemplo lá dos bags, aquele sacão de batata imenso, cheio de coisa que o pessoal puxava de qualquer jeito. Foi uma interdição que eu fiz. Ainda era NR3 antiga, ainda não existia essa situação, então a gente fundamentou, não é só está interditado, tem que trazer uma fundamentação, tem que ser fundamentado, senão vira opinião. Se você não fundamenta, a sua decisão ela é arbitrária, porque passa a ser achismo, passa a ser uma opinião pessoal. Então ela é nula de pleno direito. Né? Então ela é nula, é como se ela nunca tivesse existido. Então a gente fundamenta, traz, né, toda a fundamentação técnica legal do porquê da atividade estar sendo interditada e a gente relaciona lá o que precisa ser feito. Né? Na ocasião, eu pedi a análise ergonômica do trabalho e fosse implementado tudo aquilo que a análise concluísse sendo necessário para o local. Nossa, o responsável lá pelo setor só faltou me abraçar depois, de tanto que ele me agradeceu. Não sabia, na hora eu fiquei meio assim, desnorteado, mas, nossa, que bom. Ele falou uns 200 mil. Nossa, que legal, foi muito bom. A gente ganhou muita produtividade, está todo mundo satisfeito, o pessoal está trabalhando melhor. Esse é o objetivo da ergonomia. Esse é o objetivo da ergonomia. Fazer o pessoal trabalhar satisfeito. É isso aí. Uma obra embargada, o que deve ser feito e qual que é o período para regularizar? Prazo. Não tem prazo. Tá? Não tem prazo. Tá? A obra foi embargada. A construtora ela vai desistir dessa obra e direcionar todo mundo para as outras obras? Ela pode fazer isso? Pode. A obra fica embargada, fica proibida de voltar às suas atividades normais até que o embargo seja suspenso. Né? Então não tem prazo. Dependendo uma máquina, um equipamento, eu vou desmontar essa máquina e vou comprar uma nova. Pode, mas eu quero ver a máquina desmontada. Não é só sumir com a máquina, né? Senão você vai tirar ela daqui, botar ali atrás no galpão e vai continuar utilizando. Não, eu quero ver a máquina desmontada. Né? Então, não tem prazo, porque vai depender muito da alternativa gerencial escolhida pela empresa, pelo fiscalizado. Tá? Meu negócio começou a piscar. Por quê? É porque está acabando... não. Porque está acabando o tempo? Não. Enfim. Melhorou. Voltou. Foi problema técnico aqui. Né? Então não tem prazo. Aí o que a empresa deve fazer? O que vier relacionado no relatório técnico junto com o termo de embargo. Porque toda vez que acontece um embargo, uma interdição, primeira coisa, o termo de embargo. Está embargada a obra do canteiro tal, localizada no endereço tal, edifício tal, da construtora tal. É o que está embargado. O relatório técnico, por que foi embargado e quais as medidas a empresa tem que adotar, quais os documentos ela precisa apresentar para que o embargo seja suspenso. Então isso, o próprio documento que o fiscalizado receber, já vai listar tudo o que precisa ser feito. Tá? E os documentos que precisam ser analisados. Aí, quando o auditor fiscal do trabalho receber esses documentos, ele vai analisar para ver se está ok. Analisado, ele volta no local para ver se aquelas medidas que foram exigidas realmente foram implementadas e adequadamente implementadas. Aí ele emite o termo de suspensão de embargo. Não posso, já fiz tudo que o fiscal pediu, vou voltar a trabalhar. Não. Obrigatoriamente precisa dessa liberação por escrito. Tá bom? Maravilha. Nós já estamos chegando ao final, gente. Então... se não der tempo, né, de responder tudo aqui, nos perdoe, né, Alexandre? Mas depois a gente pode marcar mais um tema. Não, é um prazer para mim, Gleiciane. Por mim, igual eu falei, eu ficava aqui até depois da manhã de noite. Mas eu até queria pedir... que assim, papo quando é bom, o tempo passa rápido. Né? Verdade. O papo quando é bom, o tempo passa rápido. Eu até tenho que pedir desculpas para vocês, porque eu tinha combinado o dia de hoje, no primeiro momento com a Gleiciane. Aí
um professor lá na faculdade, que eu estou fazendo faculdade de Direito. O professor marcou uma aula, nesse primeiro, que é o primeiro horário de sexta-feira para mim é livre. Marcou uma aula. Aí eu tive que adiar. Aí, no dia que foi adiado, tem prova. Aí eu falei, Gleiciano, vamos desmarcar. Porque agora está chegando em época de prova e eu fico igual um desesperado. Aí, a aula de hoje foi cancelada. Aí eu falei, remarca. Aí, remarca a live. Só que marcaram outra aula para o horário de hoje. Aí eu falei, meu Deus do céu, vamos fazer a live, a gente dá o nosso jeito. Então, Gleiciane, mais uma vez eu queria agradecer o convite generoso. Tá? Eu espero ter atendido aí dentro das minhas limitações, espero ter atendido o objetivo, eu espero ter conseguido esclarecer o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, o pessoal que ainda vai assistir essa live lá no seu perfil, Gleiciane. Espero tenha esclarecido. Eu estou sempre à disposição. Para mim é uma satisfação trocar essa ideia com vocês, poder bater papo, voltar a encontrar as pessoas amigas, as pessoas queridas. Eu, felizmente, foi um presente muito grande que a Auditoria Fiscal do Trabalho me deu. Foi ter a possibilidade de conhecer grande parte desse país e ter contato com as pessoas. Né? Eu acho que o que aproxima muito a gente é o nosso relacionamento. Sabe? Eu vejo, às vezes, técnico brigando com engenheiro, engenheiro brigando com técnico, engenheiro brigando com médico, médico brigando com engenheiro, engenheiro brigando com auditor fiscal. Assim, se a gente todo mundo tivesse junto, eu acho que a gente ia ser uma categoria, vamos falar assim, muito mais forte, muito mais unida, muito mais, com uma representatividade muito maior. Né? Então, e assim, posso falar que eu sou uma experiência viva, assim, para compartilhar com vocês de como é bom a gente conhecer pessoas e trocar ideia. E às vezes eu discordo da Gleiciane, a Gleiciane discorda de mim, a gente não vai brigar. Pô, a gente vai conversar para eu entender o ponto de vista dela, para ela entender o meu. Eu costumo dar um exemplo, Gleiciane, se eu pegar agora, desenhar um W aqui entre a gente, eu vou falar, é um W. Você vai falar, é um M. Eu vou falar, é W. Você vai falar, é M. É W. É M. Os dois estão certos. E a gente não vai concordar nunca. Né? Então, assim, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber conversar. E foi um presente muito grande que eu recebi da Auditoria Fiscal, foi a possibilidade de conversar com as pessoas. Então, eu estou aqui à disposição. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Peço desculpas caso eu não tenha sido claro o suficiente, mas a intenção foi boa. Tá? E é isso, gente. Agora... Te agradeço aqui, né, por essa disponibilidade, rapidamente, disponibilidade. Foi um prazer ter você aqui conosco. Com certeza esclareceu bem as dúvidas. Muito sucesso na sua trajetória aí no direito. É uma área muito especial e só tem a agregar para nós também, né? Sim, verdade. Então, pessoal, verdade. Tá, gente, preciso liberar meu convidado. Fique com Deus. Obrigado, gente. Tchau. Para todo mundo. Obrigada por ter participado, pessoal.